Olá pessoal do nono ano, espero que estejam todos bem. Vamos dar seguimento aí à Primeira Guerra Mundial, né, a nossa aula 3. Aula 1 e 2 nós vimos todos a conjuntura histórica que levou à Primeira Guerra Mundial, né, que na época era conhecida como a Grande Guerra. E a aula 3 a gente vai falar sobre a guerra propriamente em si. Como já passaram muitas semanas, espero que vocês revejam a aula 1 e a aula 2 para retomarmos o assunto. Beleza? Então, nós paramos com a declaração da guerra, né? A morte do Francisco Ferdinando, lá na Sérvia. Todos os países, cada política de aliança, foram entrando um a um na guerra. E aí nós vamos ter a guerra propriamente si. A guerra vai ter algumas fases, né? Então são 3 fases principais. Primeira fase é a guerra de movimentos. Os exércitos, as tropas estão se movimentando para conseguir território. O principal movimento vai ser feito pela Alemanha, né, que é a nação industrializada, que vai ter como objetivo derrotar rapidamente a França. Então, a Alemanha tem 2 inimigos principais na frente ocidental. Lembrando que essa é uma dificuldade que a Alemanha vai enfrentar na guerra, porque ela tem 2 inimigos de um lado, do lado ocidental, Inglaterra e França, e um do lado oriental, que é a Rússia. Embora seja uma Rússia bem mais pobre do que Inglaterra e França, mas ela tem 2 lados, o exército dela está dividido de 2 lados. Então a frente ocidental ela planeja rapidamente dominar a França. E a França, lógico que sabe disso, coloca seu exército inteiro na fronteira com a Alemanha para se proteger, e a Alemanha, lógico, não conseguiria essa rapidez invadir a França. Só que o exército alemão pensa numa estratégia diferente. Ao invés de invadir a França, eu invado a Bélgica, em cima ali da França. Invado a Bélgica, um exército muito mais fraco, derroto esse exército rapidamente, invado a França por onde eles não esperam e pego o exército francês por trás, né, ali na fronteira com a Alemanha. E aí eu ponho no meio, eu tenho um exército na Alemanha, outro dentro da própria França e o exército francês perdido ali no meio. Essa era a estratégia da Alemanha na guerra de movimentos. O único problema dessa estratégia foi subestimar o exército belga. A Bélgica é poderosa? Não, até pelo tamanho da Bélgica. Só que a Bélgica consegue segurar o exército alemão por tempo demais para as pretensões alemãs. Então a Bélgica segura a Alemanha, dá tempo da França perceber a estratégia e deslocar seu exército para aquela região. Quando a Alemanha derrota os belgas, chega na França, já encontra o exército francês aguardando. Então essa é a primeira fase da guerra, a guerra de movimentos. Esses movimentos então se cessam, né, o equilíbrio de força entre os 2 exércitos, o alemão e o francês, é grande, então ninguém consegue avançar, e aí a gente entra para a segunda fase da guerra, a guerra de trincheira. O que são as trincheiras? Eu cavo buracos, valas no chão para me proteger do tiro adversário. Coloco ali um monte de arame farpado e fico aguardando instruções do meu comandante. Quando ele apita, sai todo mundo da trincheira tentando invadir o exército inimigo. Só que o exército inimigo também construiu trincheiras e de dentro da trincheira eu mato aqueles que estão passando tentando invadir a trincheira. Então fica parado ali, né? Porque sempre que um exército consegue um pouquinho de vantagem, vai invadir aquela trincheira, o exército inimigo foge, vai 100, 200 metros para trás, constrói novas trincheiras e volta tudo ao começo. Então eu tenho milhares de mortes para conseguir um espaço muito curto de território. Então é a fase mais horrível da guerra. Então pessoas morrem diariamente, aqueles corpos ficam ali espalhados, né? A água imunda, né? Eu fico exposto a doenças, ratos, comida de péssima qualidade, frio, né? Então é a fase de horror da guerra, que vai causar gigantescos traumas nos soldados, né? A gente estudou lá no 6º ano que o ser humano se adapta a tudo e vai se adaptar até ao horror da guerra. Como que eu me adapto ao horror da guerra? Como que eu me adapto à morte do meu amigo
que estava até hoje conversando comigo, e agora é um corpo que nem enterrar eu posso, porque ele está ali. Não tem como eu sair da trincheira. Eu vou conviver com aquele corpo decompondo ao meu lado. Eu me desumanizo, né? Eu perco os valores humanos. Esse cara é meu amigo, estava jogando baralho comigo até ontem, hoje é o lugar que eu vou apoiar meu rifle. Então eu apoio meu rifle para atirar no inimigo, porque eu me desumanizei. E isso vai causar um problema gigante no pós-guerra, né? Porque esse soldado desumanizado volta ao seu país e aí ele vai estar sem os sentimentos característicos do ser humano e ele vai criar trauma gigantesco na sociedade europeia pós-guerra, que vai em breve gerar a Segunda Guerra Mundial. Então são esses soldados traumatizados da Primeira Guerra que vão ser os atores principais da Segunda. Então a fase de trincheira, que é a mais longa, é uma guerra praticamente parada por terra. Onde ela ocorre de verdade é no mar. O mar, sim, não tem como fazer trincheira. Então, do lado alemão, eu tenho a tecnologia do submarino, que vai afundar centenas de navios, principalmente britânicos. Então, eu tenho uma tecnologia nova. O navio não tem sonda, ele não consegue identificar a chegada do submarino, e o submarino vai lá e afunda esses navios britânicos, dando vantagem estratégica para a Alemanha. A Grã-Bretanha responde de uma maneira mais eficaz. Tá bom, não consigo competir contra o submarino, mas submarino não transporta mercadoria. Quem transporta mercadoria são os navios. E eu vou impedir que esses navios desembarquem na Alemanha. Então eu impeço que matéria-prima e comida chegue na Alemanha, desabastecendo o exército alemão dessa maneira. Então aí eu tenho a segunda fase, a guerra de trincheiras. E finalmente eu chego na terceira fase, onde os movimentos voltam a acontecer por dois motivos. Primeiro motivo, frente oriental. O exército alemão derrota sistematicamente o exército russo. E a Rússia resolve sair da guerra porque ela mesma está passando por uma revolução, a Revolução Russa de 1917, que nós vamos estudar na próxima aula. Então a Rússia sai da guerra. Isso permite que a Alemanha concentre todo o seu exército do lado ocidental. E ela começa a atacar sistematicamente os países França e Inglaterra. Só que a Alemanha vai cometer um erro estratégico fundamental para o fim da guerra. Ele percebe que a tática inglesa é muito boa de impedir que suprimentos cheguem na Alemanha e ele tenta fazer o mesmo com a Inglaterra. Quem dá suprimentos para a Inglaterra? Os Estados Unidos. E a Alemanha afunda 2 navios americanos. Os Estados Unidos, que está neutro na guerra, os Estados Unidos simpatiza logicamente pela Inglaterra, mas o presidente americano não entra na guerra propriamente dito, a não ser suprindo a Inglaterra, abastecendo a Inglaterra. Ao ter seu navio afundado pelos alemães, ele é obrigado a declarar guerra à Alemanha. E aí eu tenho um outro ator, lembra, não é os Estados Unidos, potência que é hoje, mas já era uma potência, já era uma economia forte. Nós já estamos em 1917, ou seja, os países já estão há 3 anos guerreando, e agora eu coloco um país, entre aspas, fresquinho na guerra, que ainda não teve perda nenhuma. Um país industrializado, que vai voltar a sua indústria para a guerra e vai desequilibrar, logicamente, a guerra. Então, com o apoio dos Estados Unidos, Inglaterra e França conseguem derrotar a Alemanha. Então, rompem as trincheiras, empurram o exército alemão para dentro da Alemanha, de volta para a Alemanha, até que em 1918 acaba a Primeira Guerra Mundial. Então, no dia 9 de novembro, o rei da Alemanha, Guilherme II, abdica do trono, ou seja, abre mão do trono. No dia 11 de novembro, 2 dias depois, quem substitui ele, que é uma república, a República de Weimar, vai até a França, onde assina a sua rendição incondicional. E isso é muito importante para o entendimento da nossa matéria. O que é uma rendição incondicional? Geralmente, generais notam que a guerra está perdida. Eu vou perder a guerra, não tem mais chance alguma de eu vencer. Só que essa guerra ainda pode durar 2, 3 anos. E o exército inimigo sabe disso. E eu vou lá e negocio a paz.
Como que eu negocio? Se a gente parar agora, eu evito que sua indústria seja destruída, que seu exército sofra perdas. Não, eu não vou desistir. Então a gente vai continuar mais 2 anos de guerra. Você vai se empobrecer. Então eu tenho como barganhar. O que trocar? Uma rendição incondicional, não. Meu exército já está perdido, a guerra já está praticamente acabada. E o inimigo fala, vou matar todos os alemães. Ou você se rende agora, assina esse papel em branco e eu vou colocar as condições para sua rendição. E isso vai ser um dos fatores principais para a Segunda Guerra Mundial, que nós vamos estudar mais para frente. Essa rendição incondicional da Alemanha. Beleza? Então eu vou dividir esse vídeo num outro vídeo para ficar menos cansativa a aula 3. Abraço.